Lições bíblicas, segundo trimestre de 2025. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje a quarta aula, Jesus, o pão da vida. Vamos lá então para o textuário e vamos ver o que essa lição vai falar ao nosso coração. Depois dessas coisas, amados, quando eu estou lendo a Escritura, eu gosto muito de voltar um pouquinho. Que coisas são essas? Depois dessas coisas. Então vamos relembrar a lição número 3. Nicodemos. A lição anterior. Falamos sobre o que? A mulher samaritana. Então, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Fora crianças e mulheres, hein? Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A declaração de Jesus mexeu com aquelas pessoas. Eu sou o pão da vida. Não aquelas que estavam ali no monte, mas aqueles religiosos dos quais Jesus, o tempo todo, era confrontado por eles. Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá sabedoria em todo o tempo para responder, Papai, quando nós somos questionados. E quando somos questionados a respeito desse alimento, dessa vida que o Senhor veio trazer para nós, porque Tu és o pão da vida, Tu és o verdadeiro pão. Não como os nossos pais comeram no deserto, mas um verdadeiro pão que trazia vida a todo mundo. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é essa água viva dentro de nós. O Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por nós naquela cruz. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos nesse dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá então, queridos, para a introdução. Essa analogia foi aplicada pelo Mestre para ensinar a seus discípulos e seguidores que, além do suprimento material, há uma fome na alma do ser humano que precisa ser saciada. Quando fez essa declaração, Jesus confrontou os discípulos, bem como os judeus que o seguiam, endossando que sua carne verdadeiramente é comida e seu sangue verdadeiramente é bebida. Como seus seguidores da era atual, somos confrontados a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Se suas palavras não nos confrontam ou não geram reflexões profundas sobre nosso modo de viver e o exercício da fé, há algo errado. Preste atenção. Se a palavra de Deus não te confronta, se o que você faz não é confrontado pelo testemunho de Cristo, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus ela é eficaz para discernir entre juntas e medulas. O tempo todo precisamos levar os nossos pensamentos, nossas atitudes ao crivo do Evangelho de Jesus Cristo.
se estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, se estamos falando aquilo que Ele falaria, se estamos pensando o tempo todo. Lembra de uma das aulas passadas onde eu disse? Não é que eu quero colocar Deus em tudo, é que é impossível tirar Deus das coisas. No seu modo de falar, de agir, de pensar, de viver, de olhar, Cristo precisa ser o centro. O sangue pode ser derramado em sacrifício, mas beber sangue era completamente proibido, com a punição da expulsão do relacionamento do concerto, do antigo concerto do povo. Embora figurado, a própria imagem disso era repulsiva aos olhos dos religiosos. Ao observarmos a natureza da mensagem do Evangelho, fica claro que Jesus não estava falando do seu corpo físico. E isso é claro. Tudo isso lembraria o memorial de sua morte sobre a cruz. O que ele disse a respeito do pão, a respeito do vinho? Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, fazei isso em memória de mim. Jesus finaliza o seu discurso dizendo que quem não participa desse banquete, ou seja, do pão e do sangue, não tem a vida em si mesmo. Somos desafiados, amados, dia após dia, a renunciar nossas vontades para fazer a vontade de Cristo. Você quer algo para você ficar aí refletindo? Vocês já escutaram naquele Café com Deus? É um livro, é um devocional. As pessoas têm lançado várias coisas a respeito desse assunto. Café com Deus. Foi exatamente naquele contexto em que os discípulos foram buscar o alimento para eles, junto da mulher samaritana, naquele contexto, que Jesus disse isso para eles: olha, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Que comida seria essa? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Preste atenção nessa frase. Nunca foi sobre comida e bebida. Paulo já dizia isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Contexto histórico daqueles dias. O que estava acontecendo? Para variar, a perseguição dos fariseus, dos escribas, dos anciãos. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e que mais? Não fazem. Estes eram os escribas, está vendo? Ficavam sentados ali transcrevendo a lei, as cartas, para poder realmente interpretando a lei. Eles estavam ali, mas perseguiam Jesus. Atam fardos pesados, né? Os fariseus, os hipócritas, e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Então vieram de Jerusalém. Como é que eles perseguiam Jesus? Olha só, a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Como o pão da vida, ele destaca sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador.
Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. E é a principal fome. Qual é o nosso desafio, meu amado e minha amada? Nosso objetivo sempre será buscar uma intimidade que nos faça crescer no conhecimento do Altíssimo. Uma alimentação inadequada compromete a saúde física. A falta de nutrição espiritual em Cristo prejudica nossa comunhão com o Pai. Cristo torna-se então fundamental para alcançarmos a vida eterna. O Senhor sabia que a grande multidão, em sua maioria, queria satisfazer apenas a sua fome imediata, do pão material. Ainda assim, sua forma soberana de agir conseguiu alimentar 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Eles calculam uma média de 9.000 a 10.000 pessoas. Como pode 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrarem 12 cestos? Sabe o que fala isso comigo? 1 para cada discípulo. Ou seja, quando você serve o Senhor, Ele cuida de você. Amém? Este milagre da multiplicação distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Nos 2 relatos, porque temos a outra multiplicação de pães também, a quantidade de cestos que sobraram também nos impressiona. E nós temos aí, na primeira multiplicação, que é falado do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, Mateus e Marcos falam sobre ela, 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes, e sobraram 7 cestos. Número 7, número da perfeição, tá bom? Sabemos que em Jerusalém, líderes religiosos não só rejeitavam a mensagem do Mestre, além de desacreditá-lo como Messias, como também tramavam contra a sua vida. Ele não é o filho de José, de Maria, não está no nosso meio aqui, Marcos capítulo 6. Os seus irmãos, suas irmãs, eles não criam que ele era o Messias. Talvez um líder político, econômico, religioso, mas não o Messias. E Jesus não veio para esse tipo de reinado. O reino dele não era daqui da terra. Hoje em dia, enfrentamos a mesma situação com relação aos interesses das pessoas pelos milagres. Muitos buscam a bênção, mas poucos se interessam pelo Senhor da bênção. Jesus compreende as necessidades humanas, mas não serão grandes milagres e sinais que satisfarão a necessidade real de nossas almas. Deste assunto, Cristo sabe muito bem do que precisamos. Mas afinal de contas, o que são os milagres? Está aí uma explicação simples. São obras de origem e poder sobrenaturais. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quais são para nós os propósitos dos milagres? Vamos ver alguns aqui. Primeiro, honrar a Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para Ele, comprovando a veracidade de sua mensagem, provando sua identidade como Filho de Deus e nosso Salvador. Segundo, expressar o amor de Deus por você e pelas pessoas, que é compassivo, benigno, incondicional e eterno. O que mais? Trazer salvação. Vai, a tua fé te salvou. Salvação. E demonstrar o favor imerecido de Deus para com toda a humanidade, além de deixar explícito a vinda do reino de Deus. João Batista veio anunciar a vinda de Jesus. O reino de Deus está próximo. Jesus enviou seus seguidores para pregar e realizar milagres em seu nome. Então, o que você está esperando? No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo. Conclusão, vamos lá. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Tudo que ele fazia era para ensinar.
Nesse momento, eles compreenderiam que muitos dos desafios da missão não podem ser superados apenas com esforço humano. Como é que é alimentar aquele tanto de gente? Só mesmo confiando no Senhor. Se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque era de Betsaida, uma cidade a cerca de 15 quilômetros de distância de Cafarnaum. Ou seja, Filipe podia dar um jeitinho, mas não tinha como arrumar comida para aquele tanto de gente. Jesus testou Filipe a fim de fortalecer a sua fé, pedindo a ele uma solução, sabendo já o que ele ia fazer, ou seja, multiplicar os pães. A realidade foi uma só, sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Jesus manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. O povo precisava de um líder político, social e econômico. Jesus não era esse homem. Ele era, é e sempre será o homem que morreu por nossos pecados na cruz. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos astes. Uma puxada de orelha com amor. Vimos no trimestre passado a dificuldade que muitos têm em reconhecer a identidade de Jesus como legítimo Filho de Deus. Algumas expressões usadas no Evangelho de João que trazem para nós essa realidade. Vamos lá. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Que maravilha! Quantas expressões! Ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Amados, estamos um pouco corridos, mas estamos falando sobre o Evangelho de João. Já falamos do capítulo 2, 3, 4 e 5. E daqui para frente, vamos tratar sobre alguns capítulos também. Leia o Evangelho de João. Coma esse material, para que você saiba do que nós estamos falando, para que você confirme o que nós estamos falando. E no mais, que o Senhor te abençoe. Que Ele traga sobre você paz e alegria. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.